Olá, você está no Família na Real. Gratidão por estar aqui. Espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre os tipos de divórcio existentes no Brasil e em quais situações cada um deles é mais indicado. Falaremos de uma novidade que promete simplificar a vida de muitas famílias: o divórcio extrajudicial com filhos menores diretamente no cartório. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real pela TV Cidade Verde. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 571, de 27 de agosto de 2024, que atendeu ao pedido de providências enviado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e autoriza a extrajudicialização de divórcios e inventários, mesmo com filhos menores e testamentos. Assim, estamos diante de uma mudança importante na forma como se efetiva a dissolução do casamento. Mas o que isso significa na prática? Como é que essa mudança vai impactar as famílias, os filhos e todo o processo de divórcio? Para entender melhor essa nova possibilidade, eu fui até a 2ª Serventia de Notas e Protestos de Teresina conversar com a tabeliã titular do cartório, doutora Estela Beatriz Marques, que nos explicou tudo sobre o procedimento, os cuidados e as vantagens desse tipo de divórcio. Vamos juntos entender o que mudou e como pode ser benéfico para quem passa por esse momento tão difícil e delicado. Doutora Estela, a gente sabe que em todo o Brasil esse procedimento ele já vinha, na verdade, sendo realizado. Entretanto, nem todos os estados eles tinham esse padrão de realizar, ou seja, essa resolução 571, que por sinal é recentíssima, agora de agosto de 2024, ela veio aí trazer essa padronização. Então eu queria que você nos dissesse como funciona o divórcio extrajudicial com filhos menores após essa redação da resolução 571. De fato, nem todos os cartórios realizavam. Aqui em Teresina nós não fazíamos de forma extrajudicial quando tinha menores incapazes. E também nessa questão do inventário, né, quando tinha testamento, mas a resolução nos mostrou que é possível, inclusive nos autorizou a fazer. Claro que cumprindo todos os requisitos e com todas as cautelas que o caso exige, que no caso o divórcio exige. Certo. E os requisitos? Comente um pouco para a gente os requisitos do cidadão que vem ao cartório, o que precisa, o que a resolução diz para ele realizar esse divórcio. Em primeiro lugar, precisa de um advogado, que inclusive esse advogado, ele pode ser de ambos. O casal entre em um acordo, até porque para fazer no extra precisa do consenso, mas o requisito principal é que já venha sido o acordo feito por eles, homologado pelo judiciário em relação à guarda, visitação e alimentos desses filhos menores e incapazes. Então, sem isso, sem essa homologação desse acordo em relação aos filhos, a gente não pode fazer no cartório. Isso é necessário. Então, tem os advogados, é necessário, ou um advogado, ou à vontade das partes, né, de forma consensual. Precisamos, mais uma vez, eu reitero, da presença do advogado. A parte não pode estar em estado gravídico de forma nenhuma. É muito importante que a gente frise que no corpo da escritura pública haja a menção a essa homologação. Sim. O corpo da escritura pública, que é um título extrajudicial, ela tem que constar essa homologação. Sem isso a gente não pode fazer, para poder dar segurança jurídica ao ato. E os documentos, doutora Estela, que são necessários? Sim. Reitero a homologação, o termo de homologação. Precisamos muito desse termo de homologação. É imprescindível o termo de homologação. Que é a sentença do juiz homologando exatamente, sobre guarda, visitação e alimento dos filhos menores e capazes e incapazes. Então precisamos disso, a petição do advogado, né? Ele vai já com a formalização do acordo, porque é extrajudicial. Precisamos da declaração de que não há o estado gravídico, isso aí é imprescindível. E
É basicamente isso que é preciso, né? Então a gente sabe, doutora Estela, que o divórcio ele é uma ação que você pode acumular outros pedidos. Pode. Né? No judicial, né, por exemplo, a gente pode acumular a questão da guarda, convivência, ou seja, se você optar em fazer o divórcio judicialmente, a gente pode acumular outros pedidos. Sim. Então eu quis trazer uma dúvida que também é recorrente em nossa área de atuação, que é sobre a partilha de bens, ou seja, essa partilha de bens, se as partes tiverem consenso com o advogado, a questão, né, da homologação, ela também poderá ser realizada aqui no cartório? Com certeza. Fazemos as partilha na própria escritura pública de divórcio, podemos fazer a partilha, mas não é obrigatório. Sim. As partes podem optar em fazer posteriormente essa partilha. E aí tem a questão dos documentos, né, também, que eu já tinha perguntado os documentos ali, mas registro dos bens. Aí a gente pode falar sobre isso, que eu ia falar em relação a todos os requisitos posteriores, mas podemos falar, toda vez que tiver partilha, a gente precisa da certidão de inteiro teor do registro de imóvel, de todos os bens, os documentos pessoais, que a gente sempre precisa, certidão de casamento com pacto, se tiver o pacto, né? E comprovante de endereço que a gente precisa, e é praticamente isso: RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, né, menores e incapazes, certidão de casamento averbada se for divorciado. Muitas pessoas esquecem. Se for divorciar, exatamente. O registro civil de pessoas naturais é aquele que rege o nascimento, o livro A, o casamento, a morte, tudo da vida civil que acontece tem que ser nasceu, livro A. Um histórico. Tem todo, exatamente. E isso é uma atribuição diferente dessa. Nossa é notas e protesto. A gente, inclusive, pode falar depois, em uma nova oportunidade, sobre as atribuições que as pessoas, geralmente, elas confundem. Hoje a gente sabe que é uma tendência nacional do CNJ e da Justiça a desburocratização dos procedimentos. Desjudicialização, que é o que está realmente facilitando, né? Muita. Então, assim, tem muitos procedimentos que a população não tem ideia de que pode ser realizado diretamente no cartório. E o quanto de dinheiro e tempo que elas poderiam estar economizando seria, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora. Na sua opinião, quais são as vantagens da gente, no caso do divórcio, de optar pelo divórcio extrajudicial ao invés do judicial? Inúmeras. Pois cite para nós. Celeridade é um ponto muito importante. A diminuição da exposição e uma vez que as partes elas estão vulneráveis naquele momento, e é importante frisar que nesse novo Código de Normas, nosso novo Código de Normas, ele exige que esse procedimento seja feito numa sala extremamente reservada para que eles tenham, já que é uma situação delicada, eles tenham aquela privacidade. Nós temos outros pontos. Aqui nós não temos que ir, no caso, para audiências, que é extremamente, ainda que seja uma audiência de conciliação, é extremamente desagradável. A gente tenta, naquele momento, o tabelião, ele tenta fazer um tratamento mais humanizado, a gente tenta um equilíbrio, assim, a possibilidade, a gente faz uma tentativa ainda de acordo, a gente tenta ver se realmente eles querem, eles estão com o intuito de divorciar, ou se foi uma briga, ou se foi um desentendimento. Aqui na segunda serventia eu faço isso, porque eu sei que eu posso fazer isso. Então essa parte humanizada, não há audiências, o tempo é curto, inclusive eu posso até dizer que nossa serventia, se os requisitos foram cumpridos, e no máximo 5 dias a gente faz a lavratura de uma escritura de divórcio. Não temos ritos, nós não temos audiências, nós não temos que botar as pessoas para irem de forma ainda muito sofrida, eles estão muito vulneráveis, né? E também tem a questão dos custos, dos emolumentos, sim, que são bem abaixo das custas judiciais. A gente aqui trabalha com cobrança de emolumentos, né, que são fixadas e tabeladas por uma lei de acordo com o Estado. No caso, se não houver partilha, chama-se escritura de divórcio sem valor declarado. Sim. Sem valor declarado porque não tem partilha, não tem aquela avaliação dos imóveis, então não tem partilha sem valor declarado. Sim. Então, os emolumentos com o trabalho do cartório em si está na tabela que gira em torno de R$ 450 a R$ 470
reais você sai com a lavratura do seu divórcio, se não tiver partilha. Em caso de ter partilha, é diferente. Por quê? Porque ele vai fazer a avaliação do imóvel, com essa avaliação vai ser uma escritura com o valor declarado. E como é que a gente faz essa cobrança? Você pega a tabela de emolumentos e vê a faixa de valores. Nossa tabela não é de percentual de negócio jurídico, ela é por faixa de tabelas, imóveis de valor tal a tal. Inclusive nossa tabela está exposta, que eu vou mostrar quando nós percorrermos o cartório. Ela é bem grande e exposta, inclusive é uma exigência do tribunal e eu acho maravilhosa, para todo mundo saber o que está pagando. E aí, doutora Estela, é por imóvel ou soma todo o patrimônio do casal a partilhar e vai naquele... É porque hoje o Código de Normas diz que você faz os pagamentos por... No caso de inventário, é por quinhão. Sim. No caso de inventário... Divórcio, né? No caso de divórcio, você junta aquele patrimônio, como já vem tudo decidido, né? Aí você vê o valor da parte de cada um e bota na tabela, joga na tabela e vê o valor, analisa. Entendi. Essa escritura pública que é lavrada de cartório, ela necessita de uma homologação judicial, ela já tem força ali de mandado de averbação, no caso de averbar o divórcio na certidão de casamento, de registrar o imóvel posteriormente. A escritura pública ela não precisa de homologação judicial, ela já é um título. Um título para que você tome as suas providências posteriores nas outras atribuições. Ela já é um título executivo. Então, nossa escritura, ela não precisa de homologação judicial. No caso de um divórcio, o que é preciso? É preciso você ir até o cartório de registro civil, que é o registro civil de pessoas naturais. O nome dessa serventia, dessas atribuições é RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais. O que ele vai falar? Ele vai escolher onde eu casei. Eu casei no registro civil daquele. Então, eu vou lá e digo, olha, eu estou com a minha escritura lavrada de divórcio, eu quero fazer a averbação no registro civil, para ao invés de eu estar com o estado de casado, eu vou estar com o estado de divorciado, de acordo com a escritura. E se houver partilha, eu também preciso fazer uma averbação no registro de imóveis. Por quê? Se eu era casado de acordo com um determinado regime, se eu tiver bens e tiver tido partilha, eu preciso também fazer a averbação no registro de imóveis. É o que a gente conversou, tem que ter um histórico, exatamente porque aquela pessoa que adquiriu um bem que ela era solteira, se ela está divorciada, o cartório que faz esses registros, ele tem que ser comunicado, não é isso? E hoje eu acredito, doutora Estela, que com essa facilidade virtual, essa comunicação ela pode se dar online também. Pode se dar online. E é por e-mail, como é que é? A gente já, normal. Hoje as pessoas ainda pegam as suas escrituras, muitas, e vão lá. Sim. Chegam lá e dizem, querem vai lá. Aí também uma coisa que é muito importante, essas atualizações, é essa interligação entre os cartórios, que eu acho de extrema importância, né? Seja por que meio for, se for por e-mail, porque quando nós vamos fazer qualquer tipo de escritura pública que o meu cartório faz, a segunda notas, a atribuição de notas, ela faz escritura de doação, ela faz compra e venda, ela faz divórcio, ela faz autenticação, ela faz uso capião extraordinário, que é um tema que também as pessoas estão buscando demais, a adjudicação compulsória também. Então, a gente quando vai fazer qualquer tipo de transação imobiliária, a gente pede uma certidão de inteiro teor com validade de 30 dias. Para o cartório, para ver o que? Será que aquele bem era de uma pessoa, mas teve uma averbação? É de quem agora? Será se ele teve uma penhora? Será se ele... Então é como se fosse o histórico. A gente pede essa certidão atualizada para poder dar segurança jurídica para as partes. O cidadão que quer fazer um divórcio, ele precisa fazer no mesmo local que ele deu entrada na habilitação, então a gente viu que não, né? Então eu posso procurar um cartório mais próximo à minha casa. Cartório que mais você se identifica, o cartório de notas, o tabelião que você mais tem afinidade, que você ou está perto da sua casa, ou que você já foi e deu certo, e você foi bem tratado. Então, que a população saiba que no cartório de notas você pode escolher
o cartório, no caso serventia, as serventias, bem como o tabelião, de acordo com a sua vontade. Você tem essa opção. Quais são os desafios, dificuldades que você acredita que ainda possa surgir na implementação dessa nova modalidade de divórcio extrajudicial nos cartórios? Porque a gente sabe, né, a questão da estrutura, como você disse, tem alguns requisitos que têm que ser preenchidos e alguns cartórios, como aqui no Piauí, não faziam e estão fazendo agora, ou seja, o tabelião, doutora Estela, tem que estar sempre muito antenado e atualizado também, não é? A gente tenta estar... Por isso que a gente vê, às vezes, alguns colegas advogados que têm dificuldade de realizar algum procedimento e que tem, às vezes, até que recorrer, não sei, à corregedoria, alguma coisa, né? Para suscitar dúvida, para fazer, então, a gente fazer uma consulta, né? Exatamente. Então, quais são, assim, os desafios? O estado do Piauí, na verdade, ele está de parabéns, porque o Código de Normas do Piauí é um dos mais recentes e mais atualizados que existe no Brasil. Ele foi agora, ele teve uma nova edição agora, eu acho que, se eu não me engano, 2 meses, e ele está extremamente atualizado. E teve um corpo, né, um corpo de pessoas extremamente capacitadas que deram ideias, que ajudaram. O tribunal foi fantástico, a corregedoria, eu não tenho nem palavras para nos dar, nos fornecer esse código de normas. E o que eu falo mais do desafio, eu não entendo, né, nem que seja só por parte do tabelião, que o tabelião ele realmente ele tem que informar, mas é a falta de conhecimento da população. Ela não sabe que é simples, ela não sabe que é menos custoso. Mas agora vai saber, com família na real, vai saber. E não sabe os valores, sim, não sabe. Então eu acho que os cartórios, esses novos titulares, não desmerecendo os anteriores, nós estamos muito preparados, nós estamos com vontade de tirar aquela ideia de que ir para o cartório era você tinha que perder amanhã ou tinha que perder à tarde. Não existe isso. Mas, então eu acho que todo mundo está se esforçando muito, né? As escrituras públicas, eu cheguei a dizer para o desembargador Ilo, a escritura pública você passava um ano para receber uma escritura. Eu faço em 2 dias. Se eu tiver com a documentação, eu faço uma escritura de compra e venda, a segunda serventia faz em 2 dias. Bem, pessoal, como vocês observaram, a gente levou o nosso telespectador diretamente para o cartório entender como funciona o divórcio extrajudicial quando existe filhos menores e adolescentes. Doutora Estela destacou vários requisitos importantes, como a presença de advogado, como a necessidade de consenso entre as partes, como também, que é super importante, você poder realizar esse procedimento em qualquer cartório, em qualquer tabelionato de notas e todos os requisitos, documentação. Então, vocês viram como foi extremamente importante a nossa ida, né, a nossa visita ao cartório para entendermos, porque tem pessoas que acham que somente pela justiça poderão realizar o seu divórcio. E não, procure um profissional sempre para que você possa colher melhor essas orientações. E a gente também conversou com o Roberto Júnior, que é escrevente, para entender um pouco mais sobre como funciona na prática todo esse trâmite. Vamos ver? Já estou aqui nas dependências externas do cartório e agora a gente vai conhecer detalhadamente como se dá esse trâmite do divórcio extrajudicial. Eu vou aqui conversar com o Roberto, que é a pessoa que faz esse trâmite do divórcio extrajudicial. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Então, a pessoa que chega aqui no cartório e que ela deseja realizar um divórcio extrajudicial, tendo filhos menores, ela se dirige para onde? O que ela faz? O primeiro procedimento dela vai procurar o escrevente para recepcionar a primeira documentação. Sim. Depois de recepcionar, ver se não estiver faltando nenhuma documentação, a gente faz a abertura do protocolo. Certo. Que a gente entrega o número do protocolo para o cliente, para ele estar conferindo, vendo, cliente ou advogado. Muitas das vezes, o primeiro contato vem com o advogado. A maioria das vezes o advogado vem com a petição ali, as partes não vêm, então ele vai dar entrada desse pedido do divórcio extrajudicial. Exatamente. E aí você quem recepciona esses documentos para essa conferência. Não é? Exatamente.
Exatamente, logo porque ele é a pessoa habilitada entre as partes para estar respondendo sobre esse ato, né? A gente faz, quando entrega o protocolo, a gente leva para o setor de produção, que é onde é lavrada, analisada de novo, minuciosamente, e depois da lavratura é encaminhado para as partes, para a conferência, e posterior só o agendamento das assinaturas. Excelente. E aí nesse agendamento é que observa-se essa questão da privacidade, as partes são encaminhadas para uma sala reservada. Com certeza, nós temos uma sala reservada, mantendo toda a questão da privacidade dos clientes neste ato. Excelente. Então tudo é feito aqui, o pagamento da taxa, que a doutora Estela se referiu, a questão da entrada nos documentos, tudo aqui nessa parte. Tudo aqui nessa parte. Excelente. Nas salas, temos 4 salas de atendimento. E aí, no prazo mais ou menos de 5 dias, se tiver tudo ok, mais ou menos já recebe. Exatamente. Se não tiver ok, a gente faz uma ou nota devolutiva ou entra em contato com as partes, só solicitando para a apresentação da documentação. Excelente. Pois é isso, pessoal. Vocês viram como é relativamente simples, o protocolo, a demanda do divórcio extrajudicial no cartório, desde que observe todos os requisitos. A gente sempre lembra, Roberto, em nossos programas, que é procurar um especialista, procurar um advogado que realmente atue na área, que possa vir dar esse suporte e opte pelo extrajudicial, né? É algo facultativo, mas agora você já sabe, filhos menores ou incapazes, você poderá realizar o seu divórcio diretamente no cartório. Também fomos conhecer o local de atendimento onde o casal que busca efetivar o divórcio é recebido. Eu estou aqui com a doutora Denise Damásio, a tabeliã substituta. A doutora Estela falou aqui. Doutora Denise, tudo bem? Uma amiga querida que vai aqui nos contar um pouco como é que funciona essa questão da sala, que é um diferencial do casal que assina ali a escritura nesse momento tão difícil, não é, doutora Denise? Delicado, né? Isso. Aqui é a nossa sala reservada para esse momento delicado do casal onde eles podem ficar mais à vontade, mais reservados, com privacidade. E aqui eles ficam somente o casal na presença da tabeliã e podem assinar a escritura e já sair com ela daqui lavrada. Aqui nós temos também, doutora Rosa, que depois você pode mostrar para o seu telespectador o nosso checklist do que precisa para dar entrada no divórcio aqui no cartório extrajudicial. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a homologação do divórcio, a forma extrajudicial, judicial. Então não sai daí, nós voltamos já já.